pessoal? Bom. Então hoje nós vamos dar um pouco mais de ênfase ao estudo das obsessões, centrando mais no aspecto de como se libertar delas, né? Mas antes nós vamos dar uma recapitulada sobre o tema. A libertação das obsessões. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa parte da oração que Jesus nos deixou é específica sobre a obsessão. Né? A tentação é a obsessão. E o mal de que nós precisamos nos livrar é o indutor nosso à obsessão. Obsessão é uma influência negativa persistente que o espírito exerce sobre outro espírito, seja ele encarnado, desencarnado, podendo variar desde uma simples perturbação até um domínio completo das faculdades mentais. A obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Sem o obsidiado, né, não teria obsessor e vice-versa. A mente que se dirige à outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, ambientando a repetição, que é a base da obsessão. Atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda do emissor, e repetição, né, ele repete muitas vezes a obsessão, forma-se um círculo de encantamento, em que o obsessor e o obsidiado passam a viver um reagindo sobre o outro, como uma hipnose. Próximo. Não há obsessão unilateral. Toda ocorrência dessa espécie é a base de intercâmbio, mais ou menos completo. Ou seja, se nós não tivéssemos o defeito, não há como o obsessor entrar em nossa mente. Como nós temos muitos defeitos, nós somos todos passíveis de muitas e variadas obsessões. Quanto mais sustentadas imagens inferiores de um espírito para outro, numa permuta constante, mais profundo o poder da obsessão. O obsessor ele testa uma imagem e vê se a gente acata, e ele vê quando ele vê que a gente acata uma ideia, uma imagem, ele projeta mais daquela mesma. Como se fosse um ariete batendo na porta de um castelo. É a insistência até ele entrar e tomar conta da mente da pessoa. Muitas vezes a mente obsidiada se assemelha a um disco arquivando ordens e avisos do obsessor, porque ele grava na mente da pessoa e a pessoa acha que é uma ideia dela, mas na verdade é uma ideia do obsessor. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende automaticamente. Qual é o instrumento pacífico da experiência magnética, no caso o disco ali? Sugestões pós-hipnóticas, porque no fundo, toda obsessão é uma hipnose mental. Quanto mais nos rendemos a essa ou a outra ideia no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela a expressar os desígnios, né? Muito básico. Se a gente dá muita corda a uma determinada ideia, nós somos expressões daquela ideia que nós cultivamos. É assim que se formam estranhos desequilíbrios, que em muitas circunstâncias concretizam a moléstia, desalento, aflição e loucura. A base de tudo isso aí é a repetição de ideias perniciosas dentro da nossa mente. Algumas por auto-obsessão, mas uma grande parte por obsessão externa. E elas sempre começam por um vago pensamento alheio que nos visita. Algo que nós julgamos que seja da nossa própria personalidade. Mas é um pensamento pernicioso. Né? Hoje é um pingo de sombra, amanhã a linha firme, né, nessa menção quase poética, né, para depois fazer-se um painel vigoroso, o qual assimilamos a pelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Porque a obsessão é assim, a gente tem uma ideia ruim a respeito de alguma coisa, o obsessor aumenta aquela ideia repetindo ela incessantemente, inclusive é a base da propaganda, né? A propaganda você quer vender alguma coisa, você repete aquilo ali incessantemente até que as pessoas acabam aceitando a ideia e comprando o produto. É o mesmo processo da obsessão.
Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque a inércia, a nosso aceite das sugestões inferiores, que nos torna presos das obsessões. Porque o espelho ocioso da nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Toda a base da nossa da desgraça que sobrevive às sociedades, às pessoas e aos grupos sociais é a ideia de ideias ruins que controlam as pessoas e se espalham para outras pessoas, tornando tudo, deturpando tudo e tornando a base de todos os crimes e misérias possíveis e imagináveis. As causas são variadas, né? Orgulho, vaidade, ódio, uso impróprio do poder, atos de desamor, inveja do bem, covardia moral, vontade de vingança, aviltamento do sexo, vício de conduta, distorção, de compromisso afetivo, desequilíbrio emocional, né? Não falta causa variável, né? Falta de fé, alguns dos males morais que podemos oferecer como antenas aos nossos obsessores, para a instalação de um processo obsessivo. Todo mal moral é porta de obsessão espiritual. Não só de obsessão espiritual, como todo mal moral é um processo que ainda incide sobre a nossa personalidade, da qual nós vamos ter que nos afastar, né, desse mal moral. Em algum ponto do nosso processo evolutivo, nós seremos obrigados a abandonar. Seja por bem, ou seja pelas vias kármicas, né, que nós conhecemos. Obsessão por vícios. Aqui nós vamos entrar num grande grupo de obsessões que é um dos maiores problemas aí. Por quê? Porque vampiros de energia instigam os vícios para drenar energia dos obsidiados para se alimentarem e ter fazer. Então, uma pessoa que tem um vício, ela não tem um vício sozinha, ela tem um vício com vários obsessores. Obsidiados viciados, eles fornecerão os escravos para os mandatários das regiões trevosas do mundo espiritual. Por quê? Porque o viciado, ao desencarnar, normalmente por um suicídio indireto, devido às doenças que os vícios trazem, né? Não existe um vício incólume, a pessoa sempre vai receber consequências físicas, morais, espirituais e mentais do vício. E esse desencarne prematuro acaba sempre a pessoa estando envolvida num processo vicioso em aglutinação de matéria muito densa, acaba nos umbrais. E lá, quase todos os viciados acabam sendo escravizados pelos mandatários dessas regiões. Né? E o remorso da vida desperdiçada, porque um vício levado a fundo na existência de uma pessoa, o que, é que ela ocasiona? Ocasiona que ela não evolua espiritualmente na vida dela, ela se entrega aos vícios, e os vícios, em vez de ela seguir uma conduta firme em direção ao crescimento, né, principalmente o crescimento espiritual, o vício destrói a vida dela e daí há um remorso muito grande do desencarne. Que o remorso é a base da hipnose de escravidão nos mundos espirituais. Próximo. O único recurso do obsidiado é libertar-se do vício. Isso aí já é conhecido, né? Com isso, afastando-se dos obsessores que, mesmo que após afastar-se do vício, continuarão a instigá-lo, porque eles têm interesse em manter o viciado para que eles continuem drenando ele. Afinal de contas, para eles, ele é uma espécie de copo, seringa, ou sei lá, um repositório da qual eles se alimentam. Então, eles querem que ele continue viciado. Eles sempre vão instigar ao vício. Durante toda a vida, pergunte para um ex-viciado ou um ex-alcoólatra como é que é a vida dele. É um dia de cada vez. Porque ele é instigado todos os dias a voltar para o vício. Primeiro pela lembrança dos prazeres que ele tem e a associação que ele faz da vida. Ele só poderia levar uma vida boa se ele estivesse dando ânsia a seu vício. E não vê a vida com os olhos de uma forma mais simples, né?
e pelos obsessores, que vão continuar instigando ele a voltar ao vício. Então, quase toda matéria que proporciona prazer ao encarnado, usado de forma extensiva, leva ao vício, né? As pessoas se viciam nas coisas mais improváveis e nas coisas mais conhecidas. Pois tamanha energia consumida nunca é consumida sozinha. Existem casos assim de pessoas que se entregam ao vício que na sarjeta lá, se você pode olhar, um alcoólatra na sarjeta, ele parece um amontoado de pessoas. Se você tivesse uma visão mediúnica do astral, você viria um amontoado de pessoas, não só uma pessoa. Próximo. Então, em um contexto cultural hedonista que a gente tem, né, que é cultivo dos prazeres a qualquer custo, a nossa sociedade é mais ou menos assim, grande parte da população nutre algum tipo de vício material. É preciso afastar-se tanto do vício, quanto dos amigos ainda viciados, quanto dos locais que incentivam o vício, quanto de qualquer veículo cultural que seja apologia ao vício. Música, cinema, livros, etc. Quem achar que não tem, né, apologia ao vício na área cultural, presta atenção, né, no que as pessoas ouvem, no que as pessoas leem, que você vai ver que é tudo isso leva as pessoas a estar num ambiente, um caldo cultural, em que ela é incentivada ao vício, na verdade. O cultivo de uma religião, um ambiente de cultivo de oração, de forma frequente, né, auxilia o obsidiado viciado. Por quê? Nesses ambientes, os obsessores, em geral, não conseguem entrar. Embora a gente tenha obsessores em nossa existência, aqui, nesse lugar, nesse momento, eles não estão. Eles estão lá do lado de fora. Há uma redoma aqui de proteção e há uma guarda de amigos espirituais que não deixam eles entrar aqui. Por isso que a gente aqui é um ambiente de paz, onde a gente centra a nossa mente. Todos os nossos, né, problemas de obsessão ficam de fora enquanto a gente estiver aqui dentro. Então, se a pessoa se dedicar a qualquer religião que seja, onde ela tenha lá um processo de educação, moral qualquer, e o ambiente propício de pessoas amistosas, ela consegue se afastar dos obsessores. O culto do evangelho no lar afasta os obsessores. Por quê? Porque atrai bons espíritos, fazendo o evangelho no lar, que é aquele cultivo espírita de ler textos evangélicos no lar, fazer orações familiares, né? Os bons espíritos acodem os nossos guias e vão até lá, e aí os obsessores não gostam dessa presença incômoda para eles e se afastam. E se isso é feito de forma periódica também, os obsessores são afastados da casa. Naturalmente. Em muitos casos, os obsessores são atraídos para a área do bem pelos espíritos que vão até a casa da pessoa participar do evangelho lá. Então é um processo que depende do obsidiado, né? Se libertar do vício. Os demais do entorno podem até tentar ajudar, mas a responsabilidade dessa escravidão é do escravo. E não pensa o escravo do vício que ele é só um escravo do vício. Não, ele é escravo do vício, escravo dos obsessores e escravo dos amigos e chefes dos obsessores. Ele tem uma rede de escravidão nesse negócio. É preciso mudar os padrões mentais de associar o prazer da vida aos prazeres extraídos das drogas, álcool que seja a origem do vício. Porque o problema dos viciados que tentam se desviciar é que, se ele passa a olhar a vida sob o prisma de estar sempre alto, né, digamos assim, toda a vida para ele perde o sentir interesse, porque fica uma coisa sem graça. Então ele tem que desassociar. Ele tem que olhar a vida sob um outro prisma. Ele tem que procurar outros prazeres. E esses prazeres é elevar a mente para o cultivo do sublime. Sentimentos nobres, estudo de obras que incentivem ao bem e ao progresso. A pessoa precisa sair daquele rame-rame da vidinha dele, né, que levou ele ao vício. Ele precisa se elevar, estar acima. É o único meio que ele consegue. Outro grande grupo aí, a obsessão por vingança, né? Então a vida atual é uma continuação mental de outras existências, outras encarnações.
somos hoje o resultado do que cultivamos em outras vidas. A gente tem uma impressão que a gente está encarnado, né? É uma impressão muito forte pela perda da lembrança das existências anteriores e que essa aqui é uma vida. Mas essa aqui não é uma vida, ela é uma continuação. É uma continuação de muitas outras existências. Como prejudicamos e agimos muitas vezes de forma extremamente cruel, agimos sim, para com muitas pessoas, hoje, mesmo algo melhorados, né, podemos sofrer a perseguição desses a quem fizemos o mal. Por quê? O complexo de culpa é um forte agente que induz ao processo obsessivo, representa um gancho através do qual os nossos obsessores nos atrelam ao seu comando. Esses perseguidores agem com crueldade, pois foram vítimas de nossa crueldade também. Às vezes, quando nós tratamos obsidiados nas mesas mediúnicas ou em outras situações, quando a gente se inteira da história que há por trás da obsessão por vingança, fica difícil ao final do conhecimento da história você saber quem é realmente o culpado, quem realmente fez mal um ao outro. Porque a gente tem a ideia de que não, o encarnado que está aqui sofrendo obsessão, ele é um coitado. Mas quando você entende a história, você vê que há um complexo muito, muito maior, e o mal que o encarnado fez, em geral, ao obsessor é tão grande que ele passou praticamente a existência dele a perseguir aquele que está encarnado. E por que nós estamos encarnados e o obsessor não está encarnado? Bom, porque nós prometemos muito mais do que ele aos nossos guias e mentores que faríamos quando encarnados do que ele. Ele não quis ele não conseguiu ou não fez essa promessa de agir no bem e se tornar melhor moralmente. Nós fizemos essa promessa aos nossos guias e mentores, praticamente de joelhos, implorando a vida encarnada, e assim conseguimos. Mas nossos amigos obsessores vão atrás de nós quando podem. Encarnados não nos lembramos, mas eles se lembram bem. Podem instigar vícios, degradações morais, através de defeitos que nós temos, porque eles nos conhecem muito bem, já conviveram conosco em uma existência, até mais de uma existência, até muitas. Né? Qualquer defeito pode ser usado como porta para o controle hipnótico do obsessor. Destruir a existência do obsidiado através do suicídio é um objetivo muito comum. Por quê? Mas impedir que nós progredimos no bem também é um objetivo, às vezes, mais possível para o perseguidor. As duas coisas vão dar no mesmo lugar. Se suicidar, cai nos umbrais dos suicidas, onde nossos perseguidores nos esperam alegremente. Esse é o objetivo do obsessor ao financiar o suicídio da pessoa através da obsessão. E se gastarmos nossa existência sorvendo prazeres ou cultivando egoísmo e orgulho, também acabaremos falhos e também cairemos nos umbrais após o desencarne, e eles também lá estarão. Porque o objetivo deles é, se nós não melhorarmos, nós continuaremos na mesma faixa vibratória deles. E aí, quando a gente desencarnar, a gente vai para junto deles, que é o que eles querem. Por quê? Porque eles querem continuar se vingando de nós lá do outro lado, esperando a gente. Então, os umbrais são as faixas vibratórias inferiores do nosso planeta, onde todos os espíritos que têm uma densidade específica em seu perispírito, seu corpo espiritual, quando desencarna, é para lá que se desloca. É como uma atração magnética, praticamente gravitacional. Não adianta nem a pessoa querer ir para cima ou se dizer boazinha. Como a pessoa passou a existência toda cultivando algum ponto de escuridão em si mesmo, aquela densidade específica atrai a gente lá para os umbrais, e é lá que estão os nossos obsessores, porque eles também estão nessa densidade específica. Então são regiões do astral aí muito vastas,
E elas têm, assim, em relação ao planeta, imaginando o planeta como uma cebola com várias cascas, né? Nós temos pelo menos 3 regiões para baixo da crosta e mais 2 para cima da crosta, que é tudo classificação como umbrais de variadas densidades. Então, de acordo com o tipo de vida que você leva, ao desencarnar, você cai em uma dessas faixas, para cima ou para baixo. Então, elevar-nos através do estudo e do trabalho no bem, na caridade, é o melhor meio de afastarmos das influências mentais perniciosas de nossos perseguidores. Pois se não temos mais os defeitos, não temos mais porta de entrada das situações. Nós temos que vencer os nossos defeitos. É uma coisa que parece difícil, mas o processo é esse. Se nós vencer os nossos defeitos, nós não vamos mais ter porta para o obsessor. E aí eles não vão mais poder fazer nada com relação a nós. Não há influência, porque não temos mais os defeitos. Isso também causa que nossos perseguidores percebam nossa mudança moral, os vingadores, né? E sabem que é impossível a vingança, já que já não somos mais a pessoa cruel que os maltratou. Porque se nós formos pessoas muito boas e fazemos o bem indistintamente, os nossos vingadores e perseguidores não, eles olham a gente, essa pessoa, ele já mudou tanto que não é mais a mesma pessoa. Ele fica com, né? Ele fica até assim meio com dó de fazer o mal a essa pessoa que está encarnada. Se bem que existem alguns que continuam, mesmo que eles desconfiam que a pessoa está, digamos assim, mentindo, que na verdade ela está agindo de forma hipócrita. A gente vê isso nos processos de desobsessão. Sim. Porque ele viu que o Divaldo ia cuidar da mãe dele e a coisa mais importante na vida dele era a mãezinha dele. Então ele passou de praticamente de perseguidor a um ajudante, né? Do Divaldo. Mas é que ele notou a mudança moral real. Ele ficou durante muitos anos perseguindo o Divaldo Franco. Era uma pessoa considerada muito boa, mas ele não acreditava. Ele só acreditou quando a mãe. Nossos defeitos são defeitos morais. Os outros defeitos são decorrência desses defeitos principais. A nossa existência é uma existência moral. A espiritualidade e a gradação espiritual é uma gradação de moralidade. Os mais bondosos são mais iluminados. Os que ainda não adquiriram a bondade no coração são um tanto mais relacionados com a matéria do que com o superior da existência. Obsessão por afinidade. Nem por vício, nem por desejos de vingança. Pensamentos e sentimentos negativos. As nossas auto-obsessões, né? Aquilo que cultivamos, a nossa sombra cultivada. Inveja, ódio, raiva, ressentimento, ciúme, baixa autoestima, sentimentos negativos. Cria uma conexão vibracional com espíritos que compartilham dessas características. Se você é uma pessoa rabugenta, você tem a companhia de 1 ou 2 rabugentos. Ponto tácito. Por quê? Porque ele se sente bem do teu lado. Você é uma pessoa amiga dele, tem o mesmo pensamento que ele. Antigamente dizia assim, polos opostos se atraem. É uma mentira mais bem contada, né? Eu nunca vi isso. Na verdade, todos os polos de semelhança que se atraem. Afinidade atrai afinidade. Então, a obsessão por afinidade. Falta de moralidade e ética, a falta de honestidade, mentira, trapaça, falta de respeito pelos outros gera um ambiente propício para a aproximação do espírito obsessores por afinidade. Abertura mediúnica. Pessoas com mediunidade mais pronunciada, as pessoas sensíveis, né, médiums, né, podem ser alvos mais frequentes de obsessão. Pela
Pela condição mediúnica, por ter uma antena maior, o médium tem uma antena de captação maior do ambiente, e alguns médiuns por ter uma capacidade de absorção de energia maior que as outras pessoas. E quando você tem uma capacidade de absorção de energia maior, você tem alimento que os obsidiados têm interesse, muita energia, né? Afinidade energética ou por falta de conhecimento e preparo para lidar com energias espirituais. Hã? Mais clara, a obsessão para ele. Isso. Para ele, e ainda que um médium não treinado, né, é um pensamento forte. Uma pessoa que não é médium, receber a indução assim, tipo, beba, vai ser uma coisinha assim, beba, beba. Para um médium não, vai ser beba, beba. Vai ser uma coisa mais feroz, né? E a pessoa vai atrás. Porque ela sente também com mais intensidade as sensações, né? E isso daí implica em grande parte assim, dos grandes viciados, os grandes as pessoas que se pronunciam são médios, na verdade. Médios que caíram no processo obsessivo grave. Sim, sintoniza. Mas a pessoa tem que virar a chave para esse lado todinho, né? Libertação por tratamento espírita, o que nós fazemos aqui, né, no nosso centro também. Participar de um grupo espírita como trabalhador, ou mesmo como assistente assíduo, faz com que os nossos obsessores sejam atendidos e tratados na psicoterapia da mesa mediúnica. Eles são chamados à mesa mediúnica, né? Muitos são chamados à regeneração através do trabalho no bem. Muitos obsessores e muitas pessoas, eles acabam indo para o lado do bem porque são chamados a trabalhar no bem, são convencidos a abandonar a obsessão e trabalham nos centros e em outros lugares como já espíritos em processo de regeneração. Porque não há como afastar espíritos dos obsediados através da força bruta. Os espíritos não ligam para a força bruta. Existem muitos lugares aí que pegam um obsediado, né, várias denominações religiosas, põem lá no centro do lugar e começam a bater, a querer bater no obsidiado, bater no espírito, expulsar demônios na marra. Mas, na verdade, ele pode até ele dá risada, né? A maioria dos casos eles dão risada desses processos todos. Só o convencimento no bem, porque são humanos. Humanos só mudam de ideia se eles são convencidos disso. A imposição à força não muda a ideia de ninguém. Em geral, a pessoa pode até se calar com a imposição à força, mas internamente ela não muda. E o obsessor não tem porquê, porque ele é um espírito, né? Não tem porquê ser hipócrita com ninguém. Eles sempre retornarão, se você tenta a força. Convencimento ao bem através da percepção ao amor dos trabalhadores é quem resolve. Mas os obsidiados também têm o dever da mudança interna. Pois se os valores morais não mudarem, outros obsessores vão assumir o lugar dos que desistirem da vingança ou do vampirismo. Não foi, meu obsessor foi tratado na mesa mediúnica. Agora eu estou livre, mas eu continuo uma pessoa ruim. Vou atrair outros obsessores. Não vai mudar. Minha vida vai ser a mesma. Então, dar nova alimentação à mente pelo estudo que eleve, consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar de todas as algemas. Pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletimos sempre a esfera superior, avançando da cegueira para a divina luz, né, da divina visão. A libertação por mudança íntima, e é aqui que está o nosso calo, né? A nossa mudança íntima sempre recorre, né, em quase todas as palestras espíritas e de muitas denominações religiosas, a mudança íntima. Cultivar pensamentos e sentimentos positivos, buscar a prática da gratidão, perdão, do amor ao próximo, ajuda a elevar a vibração energética e a se proteger de influências negativas.
Viver de acordo com princípios morais, honestidade, ética, respeito em todas as relações. Ajuda a fortalecer a própria aura. Uma pessoa que busca sempre honestidade, ética e respeito tem uma aura mais fortalecida espiritualmente. Equilíbrio emocional e espiritual. Praticar atividades que promovam bem-estar físico, mental e espiritual, meditação, yoga, atividades religiosas, filosóficas, ajuda a fortalecer o campo energético. Estudar e se informar sobre o espiritismo também. Conhecer os princípios e práticas espíritas pode ajudar na compreensão e na prevenção da obsessão. Conhecer e combater seus defeitos. Não conhece seus defeitos? Uma característica humana comum é a negação dos defeitos. Jesus falou, né, que nós temos a capacidade muito grande de observar cisco no olho dos alheios, não as traves dos nossos próprios olhos. Isso é um problema muito sério para nós, porque isso bloqueia a reforma íntima que a gente deveria fazer. Então, observe bem se teus atos ou palavras causam tristeza ou revolta nas pessoas com que convivem. Se causam tristeza ou revolta nas pessoas que convivem, não são coisas boas. Né? A não ser que teu ato ou palavra seja instrução do bem, que é mal recebida por aqueles que você dá, mas não querem mudar, na maioria das vezes o que achamos ser uma virtude na gente não é o que a realidade demonstra. E aqui eu me incluo como todo mundo, em todas essas questões. Próximo. Então, o que supomos previdência pode ser a avareza. O que achamos ser uma exortação à disciplina pode ser dureza de coração. Às vezes chamamos de confidência, mas é fofoca ou maledicência mesmo. Talvez o que consideremos nossa excelência no trabalho seja apenas um perfeccionismo doentio. O que achamos de grande beleza em nosso corpo, objetos, carros, etc., pode ser vaidade. A gente é que precisa avaliar nossas personalidades muito bem para conseguir a reforma íntima. Caso consideremos-nos muito inteligentes, talvez sejamos tão somente pretensiosos, orgulhosos. Na verdade. Costumamos dizer que não estudamos pois não conseguimos. Pode ser preguiça. Achamos que não temos nem tempo nem dinheiro para ajudar ninguém. Será que não é egoísmo? Essas são as questões a ser estudadas para a questão da reforma íntima. O mundo e Deus deveriam ser melhores para mim. Não será ingratidão? Sou da paz, mas não levo desaforo para casa. É uma coisa interessante, né? Perdoo a todos, menos aqueles que mexem comigo. Respeito a todos, desde que me respeitem também. Criticamos a vida e o trabalho alheio, mas conseguiríamos fazer muito melhor na mesma situação? Nunca avaliamos a situação do alheio, né, para criticar ele. Amamos a quem nos cerca ou somente amamos tanto a nós mesmos que desenvolvemos ciúmes de todos porque todo mundo pertence a nós? Será mesmo? Então, aqui terminando com um texto de Emmanuel muito interessante que fala sobre obsessão em Jesus. Então, cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade, à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Os espíritas e o espiritismo são acusados desde sempre de causarem as obsessões. Os médiuns são obsidiados por natureza. Malham médiuns, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados, porque acham que os trabalhadores espíritas e espíritas lidam com demônios. Desencarnados sofredores, e por vezes atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Os médios são todos loucos, as pessoas costumam falar isso. Próximo. Esquece-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplandecente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado
na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo. Um grande obsidiado. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra, obsessores. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, né? Jesus foi ao deserto orar e diz, né, conta-se que foi tentado pelo demônio. São os obsessores que estavam lá, verificando ali os valores do sentimento, para ver se era real mesmo, que ele era bom. A cada passo, surpreende espíritos infelizes, senhorando médiuns desnorteados. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados gerazenos chegavam a ser ferozes. Tem um texto na Bíblia, né, sobre isso. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível. Logo após, arrojar o doente ao chão. Ele saiu, mas antes ele derrubou, né? Em convulsões epileptoides. E reporta-se João a israelitas positivamente obsediados que apedrejaram o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comundam a estrada surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Quem lê lá os textos de Pedro no Novo Testamento vai ver que ele era extremamente variado em seus pensamentos. Né? Judas era enseguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, que era o malfeitor e obsesso vulgar. E por último, como se quisesse deliberadamente negar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que encha meio no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de dois ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes, né? É bonito o nome, né, para ladrões, é bem interessante. E o fim do texto é: à vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão quando a mente se transvia, desgovernada, sob o fascínio das trevas. Livro Seara dos Médiuns, Emmanuel Chico Xavier. E assim nós encerramos nossa... Espero não ter passado muito do tempo. Não, deu em cima, olha que maravilha, né? Então é isso aí. Alguma dúvida, pessoal, a respeito do tema? Quaisquer que vocês tenham interesse em conhecer? Nós temos um grupo de estudos, todas as quintas-feiras, que estuda esse tema e muitos outros temas, aprofundadamente e também resumidamente, tirando as dúvidas de todo mundo. E é isso. Muito obrigado a todos pela paciência.